Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho começa dizendo, claro, Jesus está contando uma parábola a partir de algo que eles já estavam acostumados e que já viviam entre os reis de Israel. Aqui Jesus vai dizer na parábola que o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Havia toda uma logística para que fosse preparado os casamentos. Por exemplo, o casamento judaico, para os pobres, a festa durava uma semana. E para os mais ricos, a festa durava 15 dias. Então você imagina a logística. Hoje, para fazer uma festa de casamento já é uma grande logística, não é verdade? E se inventam tantas coisas numa festa e até mesmo na cerimônia do casamento. Agora você imagina uma festa de uma semana ou uma festa de 15 dias. Aí nós entendemos um pouco a logística de Caná da Galileia, quando veio faltar vinho naquele casamento. Ali nós não sabemos se era uma semana ou se eram 15 dias. Mas aqui nós estamos falando de um rei. O rei tinha uma grande oportunidade de honrar o seu filho fazendo a festa do seu casamento. O casamento de um filho de um rei, e principalmente aqui, geralmente se dava muito valor àquele filho que um dia assumiria o trono. Então deveria ser ali o filho mais velho, o primogênito, que assumiria o trono na ausência do pai. Então o casamento desse filho mais velho era um casamento com uma logística muito grande, onde se convidavam outros reis, onde se convidavam pessoas importantes da corte.
Então, quanto mais pessoas no casamento, mais honra se dava ao filho do rei. Era a oportunidade que o rei tinha de mostrar o seu filho para a humanidade, de mostrar o seu filho para a corte, de mostrar o seu filho para os convidados e os amigos. Então, quando o rei abraçava o seu filho, ou quando o rei colocava a mão sobre o ombro do seu filho, era para dizer: aqui nós somos da mesma carne, nós somos, o que eu vivo hoje como rei, eu vou conferir ao meu filho. Era grande oportunidade. Então o rei mandou fazer uma grande festa para a chegada do filho, que o filho chegaria com pompas. Seria a grande homenagem do pai ao seu filho que iria se casar. Só que a festa, além da preparação da festa, haviam também aqueles que eram enviados para fazer os convites. Os convites eram feitos em 2 etapas. Porque nesse período bíblico não havia geladeira para a gente guardar, ou seja, matavam os bois, matavam os animais, mas não tinha uma geladeira para poder guardar a carne. Então o que se fazia? Além de todo o processo de salgar a carne, mas quando tudo estava pronto, a festa tinha que começar, para não perder aquilo que foi preparado. Então a primeira etapa do convite era que o rei mandava os seus mensageiros e eles iam até aquelas pessoas que seriam convidadas. E ali fazia o primeiro convite. Hoje a gente manda o convitinho e confirma até o dia tal, não é assim? Para a gente não gastar muito na festa, não é? Então, isso quando não tem participação dos convidados hoje na festa. Enfim. Mas o rei mandava o convite, então os mensageiros iam e convidavam. Convidavam para a festa tal, no dia tal. E quando chegava o dia da festa, mais ou menos 1, 2 dias antes da festa, os mensageiros iam de novo para dizer: a festa já está pronta, vocês já podem vir. E foi justamente, os mensageiros fizeram todo o convite, aquela alegria, teremos tantos convidados, a corte vai encher. E Jesus está contando isso na parábola. Para nós não tem os detalhes do Evangelho, porque quando Jesus contava, eles já estavam acostumados com aquilo. Então eles já entendiam muito bem aquilo que Jesus queria dizer. Os mensageiros foram e convidaram. Aí chegou o momento da festa, tudo já estava pronto. O Evangelho, na parábola, Jesus diz: os animais já tinham matado os animais, a comida já estava pronta para ser servida. Então os mensageiros foram de novo para dizer: agora a festa já está pronta, vocês já podem vir, porque o convidado, isso que a gente tem que guardar, o convidado da festa não era por falta de opções. Quando alguém era convidado, a pessoa era convidada para honrar o filho do rei. Então os convidados se sentiam honrados de poder honrar o filho do rei. E nesse período de festa, acontecia concessões que era dada ao povo. Então você foi convidado para uma festa e você tem grandes dívidas com a corte, pode ser que durante a festa suas dívidas seriam perdoadas. Muitas coisas o rei poderia conceder naquele momento da festa. Então se você fosse convidado, era a sua oportunidade de estar. Primeiro, que não se podia negar um convite do rei. Segundo, você estava sendo convidado para honrar o filho do rei. E terceiro, você que seria ainda agraciado de poder estar na festa do rei, porque não eram todos que podiam participar dessa festa. Então, se você foi convidado, o rei queria te agradar, e queria que você agradasse o filho dele. A sua presença seria a maneira do rei honrar o seu filho, e a maneira de você ser honrado, de poder estar na casa do rei, e ao mesmo tempo, quem sabe, ele lhe concederia alguns favores e alguma graça. E quando os mensageiros foram, eles voltaram decepcionados. Tem um detalhe muito interessante. Aqui a parábola vai dizer que quando eles foram, olha o que diz a Escritura. É bom ler. O rei mandou os outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para a festa. Era a segunda parte do convite. Mas os convidados não deram a menor atenção. Não fizeram caso com aquele convite do rei. Um foi para o seu campo,
o outro foi para os seus negócios. Então aqui nós temos algo muito importante. Eu não quis me preocupar, eles não quiseram se preocupar com os negócios do rei. Eles não quiseram se preocupar com os campos do rei, mas eles se voltaram para si, procurando e se preocupando com os seus próprios negócios. Uns foram para os seus campos, para os seus interesses pessoais, e outros foram para os seus negócios, também seus interesses pessoais. E o interesse do rei não foi respeitado. O interesse do rei foi negado, o interesse do rei não foi dado atenção àquele interesse do rei. E alguns outros, os terceiros, ainda mandaram matar os mensageiros para que eles não voltassem trazendo a notícia para o rei, porque você poderia ser perseguido já que você não quis vir. Então se a gente mata os mensageiros, o rei pode pensar que eles foram assaltados no meio do caminho e morreram, e assim pode ser que o convite não chegou a nós, por isso que a gente não foi. Então, matar os mensageiros significava, assim nós não temos compromisso nenhum com o rei. Nós não vamos e ele não pode nos culpabilizar, porque pode ser que eles morreram no meio do caminho e o convite não chegou a nós. Então o rei, é claro que ele ficou sabendo, na parábola, que foram eles que mataram os próprios mensageiros. Então ele mandou ir lá devastar. A consequência daquela negação ao rei, não é que o rei simplesmente na parábola, o rei simplesmente quis matá-los e devastar as suas cidades. Foi a falta de respeito, foi a falta de honra ao rei e ao filho do rei que fez com que o salário daquele pecado fosse a própria morte, como vai dizer São Paulo. Foram as consequências dos atos, foi a reação diante de uma ação e de uma escolha mal feita em relação ao rei. Então o que o rei mandou fazer? Já que não veio ninguém, agora vocês vão para as praças e vão convidar todas as pessoas que vocês encontrarem no meio do caminho. E eles convidaram todas as pessoas que não tinham sido convidadas, maus e bons, e a sala ficou cheia. Isso é muito interessante. O rei quis honrar alguns, mas eles não quiseram as honrarias e nem honrar o filho do rei. Então o rei mandou buscar bons e maus no meio do caminho. Por que Jesus está contando essa parábola? Quem foram os primeiros convidados? Foram os judeus. Os judeus eram os filhos. Os judeus é que Deus quis honrar. Jesus vai dizer, não passei de cidade em cidade, e de primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel. Os primeiros convidados eram os judeus. A salvação estava destinada a eles. E uma vez que eles se convertessem e aceitassem Jesus como Senhor, eles é que iriam evangelizar os pagãos. A evangelização chegaria a nós a partir dos judeus. Mas o que eles fizeram? Eles negaram o convite do rei. O próprio rei aqui é o próprio Deus, é o Pai. E quem que é o filho que estava se casando, que estava inaugurando o seu matrimônio com a humanidade, com a igreja? É o próprio Jesus, que estava inaugurando as bodas do Cordeiro. Então a festa, a grande festa em honraria ao filho, seria ter a casa cheia. Lembra da passagem do filho pródigo lá em Lucas 15? Que o pai vai dizer assim, tudo que é meu é teu, enfim. E o pai saiu em busca do filho mais velho, porque a festa só é completa quando todos estão dentro de casa. Então essa era a alegria de Deus, trazer para dentro da sua casa os seus filhos para comemorarem as bodas do Cordeiro inauguradas pelo seu filho Jesus. Jesus é o filho desse rei que seria honrado com a presença dos irmãos que eram os judeus, mas esses disseram não aos dois convites. O primeiro convite, quem fez? O Antigo Testamento. Todos os profetas que vieram antes de Jesus fizeram esse convite e eles não acolheram. Depois o Senhor insistiu, porque se tem uma coisa que Deus não faz, é desistir de nós. Então Deus convida, Deus insiste conosco, porque quer a nossa salvação. Jesus ainda vai dizer, Pai, eu não perdi nenhum daqueles que tu me confiaste. Então nós desistimos rápido dos outros, mas Deus não desiste de nós. Então Deus vai nos convidando. É como esses dias nós tivemos a passagem do filho pródigo, do jovem rico.
Jesus tentou fazer daquele jovem um dos seus discípulos, mas ele foi embora triste, porque era cheio de riquezas e não quis, não ser pobre, mas ele não quis ser livre, porque Jesus não estava propondo para ele a pobreza, Jesus estava propondo para ele a liberdade, de não ser preso a nada, e de tudo deixar por um único bem necessário, que era a vida de Jesus. Então Jesus não estava convidando aquele jovem à miséria, não, estava convidando-o à liberdade, ser livre. E a minha liberdade é fazer a vontade de Deus, ali está a minha felicidade. Eu sou escravo de São Pedro na sua segunda carta, daquilo que me domina. Então se é Deus que me domina, se é Deus que é o único necessário da minha vida, significa que eu sou livre, dominado a Ele, escravo por amor. Então os judeus não quiseram o convite do Senhor e recusaram cada um para os seus negócios. Só que muitas vezes a gente não está longe disso também não, viu? Quando nós olhamos para aquilo que é nosso, os meus negócios, os meus campos, os meus interesses, nós acabamos também negando o convite do Senhor. Hoje nós corremos um grande risco, sabe qual é? A gente passa a vida inteira pedindo as coisas a Deus. Nós estamos aí na quaresma de São Miguel Arcanjo, tanta gente pedindo tantas coisas. Sabe qual é o nosso grande risco? É quando Deus põe nas nossas mãos o que nós pedimos, nós trocarmos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Nós ficamos com o que Deus deu e esquecemos o Deus que dá. Então, o que torna mais importante para nós é o dom que Deus deu e não o doador dos dons, porque nós estamos muitas vezes preocupados com os nossos campos e com os nossos negócios, e não com o convite do Senhor. Qual era o convite do Senhor? Honrar o seu filho, reconhecer quem era o seu filho, ver o casamento do seu filho, contemplar o casamento do filho do rei. Mas a preocupação deles qual era? Era com seus negócios, era preocupação com os seus próprios campos. Diga comigo, mais importante do que o dom é o doador do dom. E eu fui criado para honrar a Deus, para o louvor da sua glória. Eu não posso trocar o rei por aquilo que o rei me concede. Está entendendo? Está me acompanhando? Então, o que o rei mandou fazer? Já que os primeiros, os judeus, os filhos não quiseram, lembra daquela passagem daquela mulher, aquela sírio-fenícia, cuja filha estava possessa por um demônio? Ela foi pedir para Jesus e Jesus disse, não posso dar o pão dos filhos aos cachorros, aos cachorrinhos. E ela respondeu, ao menos as migalhas que caem da mesa dos seus donos, as migalhas que cairiam para os cachorros, é isso que eu quero comer. Ou seja, os pães eram para os judeus, ela era uma pagã, mas já que os judeus não quiseram o pão, ela se contentava com as migalhas. Mas o que o Senhor fez? Ele não dá migalhas. Então ele pegou aquela que queria migalhas e a colocou sentada na mesa dos filhos. E deu para ela o pão dos filhos. E a filha dela foi liberta daquele espírito mau. Então agora o rei manda chamar então os pagãos. Já que os judeus não quiseram ocupar os seus lugares, o rei mandou ir então para as encruzilhadas, para aqueles que não queriam, para aqueles que não podiam, e os judeus compreenderam muito bem isso, porque ir às encruzilhadas significa sair dos limites da cidade, ir para lugares onde estavam os pagãos. A salvação era para Israel, para o território de Israel. Agora nós vamos ultrapassar as muralhas de Israel e nós vamos chegar até você, até a mim. Agora é para os pagãos o convite. E a casa ficou cheia. E a casa estava lotada de bons e maus. Pergunta para quem está do seu lado aí, você faz parte de qual grupo? Dos bons ou dos maus? Do grupo dos bons ou grupo dos maus? Você percebeu que o convite agora,
o convite, os judeus se consideravam os perfeitos, filhos de Abraão. Agora a Sagrada Escritura vai dizer, então o rei está convidando não os perfeitos, porque os perfeitos não quiseram. O rei está convidando agora os bons e os maus, porque para entrar na festa e receber as honrarias, não basta ser bons ou maus, o que precisa é ser santo. Uma vez Padre Jonas falou isso, que para entrar no céu não bastava ser bom. Ah, fulano é tão bonzinho. Ele dizia, para entrar no céu é preciso ser santo. Então não é bonzinho, se você é muito bonzinho, não pense que o seu lugar está garantido, não. Que no céu não entra bons, no céu entra santos. Jesus disse isso para o jovem rico, só há um bom. E esse bom é Deus, porque aquele jovem se achava bom demais. Então não existe outro bom, só Deus é bom. E só Ele é a fonte da bondade. Então agora a sala encheu de bons e de maus. E de repente, no momento da festa, é bom a gente compreender o que acontecia. Estava todo mundo lá. Muitos foram até obrigados a entrar porque não se achavam dignos. Os que eram indignos foram convidados agora. São os convidados da última hora. Chegaram, tomaram parte da mesa do rei. Você imagina que alegria. Aquela sírio-fenícia era uma dessa convidada, dos convidados, porque ela era indigna, mas agora sentou na mesa dos filhos. E em um determinado momento da festa, o rei, não o filho do rei, o rei chegava para cumprimentar os convidados. Você já imaginou o rei chegar até você? Você foi convidado agora de última hora, era um indigno, e o rei chegava para te cumprimentar. Você imagina numa festa de casamento na sua casa, e de repente o Santo Padre chega para convidar, para cumprimentar você e os seus convidados? Seria uma grande alegria, não é verdade? Quem não sonha estar na Praça de São Pedro e pegar na mão do Santo Padre? Nem para ter aquela fotinha lá, você com o Papa. Mas é um sonho, acho que todo católico tem esse desejo de pegar na mão do Santo Padre e ter pelo menos na sua estante uma foto lá, você segurando a mão do Papa. Então é uma grande honra. Se para nós católicos é uma grande honra, você imagina o rei indo à festa de casamento. Só que o mais interessante de tudo isso é que quando o rei convidava alguém, no segundo convite, lembra que eram 2 etapas de convite? No segundo convite, o rei mandava levar as vestes que você deveria vir para a festa. Além de ser convidado, você ganhava a roupa que você deveria vir para as vestes, para a festa, desculpa. Você ganhava as vestes do rei. Todos estariam com as vestes do rei. Além do convite, hoje geralmente é assim, né? Os padrinhos de um casamento ganham a gravata, para todo mundo ficar igual, ou tem paleta de cores que as noivas querem. É assim, né? É um evento o casamento hoje. Muitas vezes esquece que é um sacramento e vira um grande evento. Mas o rei dava roupa, e nesse momento que o rei chega, era o momento que os convidados iriam honrar o filho, dizendo, eu estou aqui presente na festa, tu me convidaste, eu vim, eu aceitei, estou aqui para te honrar e honrar o teu filho. E de repente, no meio daquele povo que foi chamado de última hora, o rei percebe que alguém estava sem as vestes. Olha a afronta, você foi convidado, você era indigno da festa e foi convidado. O rei mandou a roupa para você e você ainda não colocou a roupa que o rei te deu. É negligenciar completamente. Você não estava na festa para comer e beber, você estava na festa para qual era o objetivo? Honrar o filho do rei. E o rei mandou as vestes para você. Quando o rei chegou e ainda chamou ele de amigo, isso me faz lembrar, sabe de quem? Quando Judas vai trair Jesus, Jesus olha para Judas e diz, é com um beijo que tu me traz amigo. Judas deixou de ser amigo de Jesus, mas Jesus não deixou de ser amigo de Judas. Esse homem, o rei, o convidou, mas ele não levou em conta
que aquela festa era para honrar o seu filho. E de repente, quando o rei o chama de amigo, ainda diz: amigo, como que você entrou aqui sem as suas vestes nupciais, sem as vestes para a festa? A Bíblia vai dizer que ele ficou em silêncio. Ele não tinha resposta. Ele não respondeu nada ao rei, porque realmente ele era culpado de uma escolha mal feita. Ele não quis honrar o rei nem o seu filho. Ele foi simplesmente para a festa. E o rei o mandou jogar fora, onde haveria choro e ranger de dentes. O que Jesus quer falar conosco através dessa parábola? Os primeiros convidados eram os judeus, o segundo eram os pagãos. Mas para permanecer na festa, agora não é questão mais de ser bom ou de ser mal. A questão agora é estar revestido das vestes do rei. E que vestes são essas? Para a gente poder compreender essa veste, é muito interessante porque nós encontramos essa palavrinha lá no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, capítulo 3 de Gênesis, eles se viram, olharam para si e viram que eles estavam nus. Não é isso que você aprendeu na catequese? Sim ou não? Sim. É isso que você leu na Bíblia? Nossa, minha gente, vocês já morreram? Não, né? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Quando eles viram que estavam nus, a Bíblia vai dizer que eles fizeram para si, com folhas de figueira, eles fizeram tangas para cobrir a nudez. E o próprio Deus, quando viu isso, o próprio Deus fez vestes para eles de pele de um animal. A pele de um animal só é tirada quando o animal é sacrificado, quando o animal morre. Ali é o primeiro sinal. E era veste e era a pele de um cordeiro. Era o primeiro sinal do sacrifício na Sagrada Escritura. Então o homem estava nu, não tinha o direito de confeccionar para ele as próprias vestes, porque as vestes quem nos dão é o próprio Deus. O homem, antes do pecado, ele estava nu, mas não tinha vergonha de nada. Por quê? Porque ele estava revestido da glória de Deus. Quando o homem peca, ele perde a glória de Deus e fica nu. O próprio Deus coloca a pele de um animal. Por quê? Porque depois ele daria a pele de um outro cordeiro para o homem se revestir. E a pele de outro cordeiro seria de Jesus. Jesus morre, quando nós olhamos para a cruz, aqui na nossa cultura, nós colocamos aquele paninho para tampar as vergonhas, a nudez de Jesus. Mas Jesus não ficou assim na cruz. É porque seria muito chocante para nós. Mas Jesus não ficou daquele jeito, Jesus ficou completamente nu na cruz. Por quê? Ele fica nu para cobrir-nos com as suas próprias vestes. O homem estava sem as vestes por causa do pecado. Ele perdeu as vestes da glória de Deus por causa do pecado. Jesus fica nu para nos revestir das suas vestes. Quando tiraram a túnica de Jesus, vai dizer que os soldados sortearam. Eles rasgaram em 4 partes, mas a outra veste de Jesus, eles não rasgaram, porque ela era tecida de cima a baixo, diz a Escritura. E eles então tiraram a sorte. Só que a Bíblia não fala sobre quem caiu essa sorte. A sorte caiu sobre quem? Sobre Adão e Eva, que estavam nus e que agora poderiam se revestir das vestes de Cristo. Ele ficou nu para vestir a nossa vergonha. De qual veste Jesus está falando aqui na Sagrada Escritura? Que veste é essa que esse homem não estava revestido? Romanos capítulo 13, versículo 14. Revesti-vos de Cristo. Despojai-vos das obras da carne e revesti-vos de Cristo. É a mesma palavra no grego, para falar aqui de revestir essas vestes nupciais. Significa que a veste que aquele homem do Evangelho não tinha, e por isso ele foi jogado para um lugar de escuridão e de ranger de dentes, significa a veste do compromisso com Jesus. As vestes do compromisso com Cristo,
Agora não é questão de ser bom ou de ser mal, agora é questão de comprometimento de santidade com a pessoa de Jesus. É por isso que ele foi jogado para fora, porque no reino dos céus agora, na festa do Cordeiro, nas núpcias do Cordeiro, só entram aqueles que estão revestidos de Cristo. Lucas 15, quando aquele pai, o filho pródigo volta para casa, o pai vai dizer, traga para ele vestes novas. Você sabia que no grego não está escrito vestes novas? No grego está escrito veste original. Qual que é a veste original? Aquela que Adão e Eva perderam. A veste da glória de Deus. E quando ele foi revestido, ele pôde entrar dentro de casa. Só pode entrar na casa e permanecer dentro de casa aqueles que estiverem revestidos de Cristo. Essa era a festa que o rei estava preparando. Esse rei é Deus. Envia o seu filho e quer preparar as núpcias do seu filho. Agora, para entrar nessa festa, ele ainda manda para nós as vestes. Por isso que as vestes dele foram sorteadas na cruz, para revestir a nossa vergonha, revestir a nossa nudez e devolver para nós a dignidade de filhos de Deus. Então agora não é questão de ser pecador ou não. Agora é questão de compromisso com Jesus de Nazaré. Está revestido dele. Lembram daqueles dois filhos, Esaú e Jacó? Estão lembrados? Como é que era o nome da esposa de Isaac? Rebeca. Rebeca, o que Rebeca fez? Para tirar o direito de primogenitura de Esaú e dá-lo a Jacó, ela manda pegar uma pele de cordeiro e revestir o seu filho. Jacó recebeu a bênção porque ele estava revestido do cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus? João Batista dá a resposta. Ele aponta para Jesus e diz, ele é o Cordeiro de Deus. Só pode receber a bênção quem estiver revestido destas vestes de Cristo. É essa a única maneira de honrar o Pai. Como que eu posso honrar a Deus? Qual é a maneira de honrar o Pai? É estar revestido de Cristo. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê fraqueza, miséria e limitação. Quando eu me revisto de Cristo, Ele olha para mim e vê em mim as próprias vestes de Cristo, e por causa do sacrifício de Cristo, Ele alcança minha alma com a sua salvação. É por causa de Cristo, por causa do amor ao seu Filho, por causa do sacrifício e da obediência do seu Filho, a salvação chega a mim e a você. Então a única maneira de permanecer nessa grande festa é estar revestido de Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa assim, quer permanecer na festa? Pergunta para ela. Não, minha gente, mas com ânimo. Ainda bem que o povo de casa não está vendo você, senão até os de casa vão desanimar. Para permanecer na festa, você sabe, pergunta para essa pessoa, você quer ficar na festa? Não quer ser jogado no lago de ranger de dentes? Não? Então se revista de Cristo. Essa é a veste. Veja, além de sermos convidados porque não éramos dignos, enchemos a casa, não éramos dignos porque não éramos os perfeitos. Então fomos convidados. Somos os bons ou os maus? O rei ainda mandou para nós as vestes dobradas. Essas vestes são as vestes do Cordeiro, são as vestes de Jesus. Ficou nu na cruz para que você tivesse com que vestir e permanecesse na festa. Que amor é esse, meu Deus? Ficou nu para nos revestir das suas vestes, para que nós não fôssemos jogados fora da casa do rei. Qual que é o grande símbolo dessa festa? Qual é o grande símbolo dessa veste de Cristo? É aquela que nós recebemos no dia do nosso batismo. As vestes da glória de Deus.
É esta veste que a gente deveria trazê-la conosco, sem parar, sem cessar. Uma vez eu ouvi de uma francesa, ela já tinha quase 90 anos. Eu achei assim espetacular aquilo que ela me disse, nunca me esqueci. Ela disse assim: padre, o senhor sabia que todos nós, ela dizia, né? Todos nós temos que passar pelo purgatório. Eu falei: ah, é? Mas eu quero tanto direto para o céu. Ela falou assim: não, padre, mas a gente vai passar lá no purgatório. Sabe por quê? Eu disse: não me explica. Porque não é Deus que vai dizer para mim, você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Ela dizia, palavras dela: sou eu que vou chegar diante de Deus, com a minha veste batismal, e vou olhar para dele branquinha, transparente, vou olhar para a minha e vou falar: mas aqui ainda tem algumas manchas, eu sujei a minha, então eu preciso para o purgatório limpar aquelas pequenas manchas, porque eu só posso entrar no céu se eu tiver alvejado como as dele. Ela entendeu tudo, essa senhora. Ela entendeu tudo. Não é Deus que vai olhar para você e falar assim: ah, ele é bonitinho, vai para o céu. Ah, você é feinho, vai para o inferno. Ah, aquele ali é mais ou menos, pode ir para o purgatório. Não! Como se o purgatório fosse uma clínica de cirurgia plástica. Não, não é. Sou eu, as minhas escolhas cotidianas. O que é o céu, o que é o inferno? É a eternização das minhas escolhas. Eu vou eternizar aquilo que eu estou escolhendo hoje. O meu presente vai determinar a minha eternidade. Então, o que eu escolho hoje é o que eu vou eternizar. A pessoa nunca quis saber de Deus. Ela vai querer eternizar a vida com Deus? Não, ela vai vir só para encher o saco, minha gente, no céu. Porque ela nunca quis, ué. Agora quer entrar no céu para quê? Você está entendendo? Então, se nós não estivermos revestidos das vestes da glória de Deus, nós não poderemos permanecer na festa. É a parábola de Jesus. Agora não é questão de maus ou de bons, é questão de estarmos revestidos das vestes nupciais dadas pelo próprio Senhor. Fecha seus olhos um pouquinho. Põe a mão no seu coração. O que estamos fazendo com as nossas vestes? O que você fez com a veste que o rei mandou para você? Não cabe a nós confeccionarmos as nossas próprias vestes, não cabe a nós. Elas já foram confeccionadas de alto a baixo, sem nenhuma costura. Essa veste já foi sorteada e a sorte caiu sobre mim, caiu sobre você. Eu vou dizer até 3, você vai dizer o seu nome bem forte, 1, 2, 3. Ana Lúcia. Sobre esse nome aí que a sorte caiu. Você foi o sorteado. Qual que é seu nome? 1, 2, 3. A sorte caiu sobre você. Deus mudou a sua sorte. Foi o seu nome o escolhido para receber as vestes de Jesus. Por quê? Porque nós fomos convidados para a festa. Ele se lembrou de mim, ele se lembrou de você. Não façamos como os primeiros, que cada um quis cuidar das suas próprias coisas, um quis cuidar dos seus negócios, outros quiseram cuidar dos seus campos. Não! Nós queremos cuidar das coisas do Senhor. As coisas do Senhor precisam passar na frente. São Bento que dizia: nada antepor ao amor de Deus, nada. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será dado em acréscimo. É o Senhor em primeiro lugar. Não sejamos tão egoístas pensando só em nós, só em nós, só em nós, só em nós. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. O Senhor precisa ser o nosso único bem necessário. É a Ele que precisamos recorrer. E Ele está nos convidando. Pode ser que você que está aqui ou você que está em casa nos acompanhando, quantos convites o Senhor já tem feito a você e você ainda não deu a sua resposta? Quantos convites o Senhor tem feito, insistido com você: venha para a festa já está pronta, o banquete já está preparado, a mesa já está pronta. Quantos convites o Senhor tem feito a você e você tem cuidado dos seus negócios e dos seus campos
e não tem aceitado o convite do Senhor. O Senhor nessa tarde está falando conosco que é hora de voltarmos o nosso coração para Ele. Diz a história, diz a lenda, diz, enfim, a tradição sobre a vida de Santo Antônio, que certa vez ele foi fazer uma exéquia. Um senhor muito rico tinha morrido. Olha aqui para mim agora. Depois nós fechamos os olhos de novo. Santo Antônio foi fazer uma exéquia de um senhor muito rico. E ao chegar ele disse que não ia rezar mais porque aquele homem estava no inferno. Você imagina que confusão naquele enterro. Mas é santo, né? Santo Antônio falou. E ele disse, porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Pode abrir o cofre desse homem, que vocês vão ver que lá está o coração dele. A família foi lá e abriu o cofre. E literalmente, o coração dele se encontrava dentro do cofre. Ele tinha tempo para os seus negócios, para os seus campos, mas não teve tempo de aceitar o convite do Senhor. O Senhor virá, e quando o Senhor vier, como que Ele quer nos encontrar? Com as vestes que o seu Pai mandou para nós. O rei vai dizer, olha, eu deixei meu filho mais velho nu na cruz, para que você estivesse vestido. O que você fez com as vestes do meu filho? Por que você não valorizou as vestes do meu filho? Eu o deixei passando vergonha na cruz, para que você não passasse vergonha nessa terra. O que você fez com as vestes que eu te mandei? Eu as tirei do meu filho na cruz, para te dar. Onde você enfiou essas vestes? Aí nós não teremos resposta. Mas pode ser que nós estejamos com a veste de Cristo, mesmo manchada, já rasgada, com a peleja da vida e com os nossos próprios pecados, nós não seremos jogados fora. Por quê? Porque estamos revestidos de Cristo. Só será jogado, lançado fora, aqueles que negligenciaram o que o Pai fez com o seu próprio Filho, por amor de mim e de você. Amigo, como você entrou aqui, sem as vestes nupciais, sem as vestes da festa? Será que nós vamos ter que ouvir isso do rei? Eu particularmente não quero. Seria muito melhor que o rei olhasse para mim e dissesse, mas Padre Eduardo, meu filho, olha o que você fez com as vestes do meu filho? Você sujou, você manchou, mas você continua, porque elas estão sujas, mas você está com elas. É preferível isso a ouvir do rei, como é que você entrou aqui? Cadê a veste que eu mandei para você? Aí eu usei só no dia do batismo. E onde que ela está? Está na gaveta. Porque eu confeccionei as minhas próprias vestes, eu não preciso das dele, eu uso as minhas. Então vai usar as suas lá fora, porque aqui dentro só ficam aqueles que usam as dele. Você está entendendo? Vai ficando de pé então. Senhor, nós só podemos te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Levante os seus braços. Eu queria lançar um desafio sobre você, mesmo você que não tem o costume de rezar em voz alta. Agradeça o Pai agora, porque você não é uma pessoa desprovida de vestes. Você não é nu, você não está nua. Nós recebemos do Pai, do Rei, as vestes para a festa nupcial. Nós recebemos do Rei as vestes do Filho. Nós recebemos do Rei as vestes de Jesus.
Nós te agradecemos, ó Pai, aqui nesse santuário do Pai das Misericórdias, onde nós recebemos as vestes originais, as vestes do Filho Jesus. É aqui que nós estamos e é assim que nós queremos te encontrar, ó Pai, te abraçar e o Senhor olhar para nós e nos ver com as vestes de Jesus, e não nos ver mais nus, mas com as vestes do teu Filho. Quem sabe com os pés descalços, porque voltamos para a escravidão, sujos, mas com as vestes de Cristo. E assim seremos reconhecidos. Erga o teu braço, igreja, e ore agora. Peça ao Senhor: Senhor, me dê mais uma chance, me convida de novo. Eu não quero mais te dar desculpas, eu não quero mais colocar os meus negócios e o meu campo na frente do teu chamado, na frente do teu convite. Eu não quero, Senhor, eu quero me revestir das tuas vestes, da glória da tua presença, das vestes da glória de Deus, aquelas vestes que Adão perdeu, Senhor, e que Ele mesmo costurou para ele tangas, mas não é essa. Eu quero as vestes do Cordeiro, eu quero me revestir do Cordeiro para permanecer na festa, porque muitos são os convidados, mas poucos são os eleitos, e eu quero fazer parte do grupo dos eleitos. Diga isso para Deus, fale isso para Deus: eu quero fazer parte dos eleitos, e quando tu, ó Rei, passares diante de mim, tu poderás me chamar de amigo, mas me verás, Senhor, me verás com as vestes do teu Filho Jesus. Eu proclamo, eu me comprometo que Jesus não ficou nu na cruz, Jesus não ficou nu na cruz à toa, Ele ficou nu para me vestir, me revestir. E nessa tarde eu quero me revestir de Cristo, e quero caminhar revestido de Cristo, e quero viver a vida de Cristo, e quero estar na festa das núpcias do Cordeiro, revestido de Cristo. Ora, xerebi candarabalari, reza, igreja. Ora, xerebi candarabalari, xarabalari, querebi candarabalari. Ele restitui as suas forças, irmão. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei. Novas vestes, Filho amado, restituirei. Canta, igreja. Restituirei tuas forças e te atrairei. Te atrairei a mim. E te darei. Novas vestes, Filho amado. Erga seus braços então mais alto que você puder, como se você pudesse tocar na barba de Deus. E deixa fluir agora, deixa o Espírito Santo cantar o cântico dessa festa em nós. Que o Espírito Santo possa compor em nós um cântico que honre o Pai e o Filho em nós. Estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, o Rei que nos enviou as vestes para honrar o seu Filho. Estamos aqui para honrar Jesus, para honrar o Filho do Rei. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, no poder do Espírito Santo. Ora, xerebicandarabalaria. Restitua as nossas forças, Senhor. Atraia-nos a Ti.